Carta de Judas. Quando você lê, né, Judas já te remete logo a Judas Iscariotes, né? Não foi ele porque ele se enforcou, diz a Bíblia, né? Ele teve remorso e se enforcou. O autor desta carta se identifica. Ele fala Judas, irmão de Tiago. O Tiago que nós tivemos que foi relevante, o Tiago, discípulo de Jesus, Pedro, Tiago e João, ele foi morto por Herodes no ano 44, ok? Já está registrado até isso em Atos dos Apóstolos. Então sobrou um Tiago. O Tiago relevante que surge é Tiago, irmão de Jesus. É isso mesmo. Lá em Marcos, quando a família de Jesus, Maria e os seus irmãos vão lá, que Jesus está trabalhando 24 horas por dia, workaholic, que está metendo bronca, chega a família e fala assim: ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E cita lá Judas, Tiago, entendeu? E Tiago teve um papel proeminente na igreja de Jerusalém. Ele se tornou líder ali em Jerusalém, porque Pedro, Paulo, os discípulos estavam indo pregar o evangelho. E ele ficou em Jerusalém, bispo de Jerusalém. Por isso que Judas cita irmão de Tiago. Então estamos diante de uma carta, provavelmente de um irmão de Jesus também, como é a carta de Tiago que nós temos. É um livro cercado de citações de literaturas judaicas apócrifas, é isso mesmo. Então, eles aprendiam e eram ensinados com uma literatura judaica vasta. O rabino, diferente de um pastor, o rabino sempre tem que encontrar resposta para tudo. E nós, pastores, acontece uma coisa na vida de uma pessoa, pastor, por que isso aconteceu? Eu digo, não sei, entendeu? Às vezes, por que que uma criança de 2 anos morreu? Não pode dizer que isso é bom. Ah, porque, né? Então, assim, eu preciso compreender. Meus sentimentos, a gente não tem. Como é que vai dar uma explicação é, é, palatável para um negócio desse? Não tem explicação. Tem solidariedade, fé, amor, consolo do Espírito Santo, dentre outras situações também. Então, eles estudavam, né, o Torá, os profetas, os livros históricos, etc. Tal, e tinha alguns livros que também faziam parte disso, que eram livros apócrifos. Especificamente, ele cita aqui, por que eu estou dizendo isso? Que às vezes ele faz uma citação que, para quem leu aquela época, tem um significado enorme, ok? Porque ele está citando um cara que tem um escrito maior. Num dado momento, as pessoas começaram a enaltecer muitos anjos, né? A gente viu na carta de Hebreus, aonde as pessoas falavam que os anjos eram superiores a Jesus, né? O sacerdote, Jesus não era sacerdote, e a carta de Hebreus vai colocar as coisas certinhas, né? Dizendo que Jesus é superior a todos os seres celestiais. E aqui, por exemplo, ele vai citar o livro de Enoque, quando ele fala que o arcanjo Miguel foi lutar com Satanás para impedir que Satanás pegasse o corpo de Moisés. É isso mesmo, pegasse o corpo de Moisés. Aí, só para a gente bater um papo aqui, né, que o objetivo é dar para você um pouquinho de conhecimento, as pessoas falam assim, cara, mas por que, que o diabo quis pegar o corpo de Moisés se Moisés era um homem de Deus? Aí alguns teólogos dizem, porque Moisés era um assassino, né? Não matarás, e ele matou um egípcio. Então, de alguma forma, vamos dizer, né? O diabo estaria reivindicando, não, esse é meu, né? E aí o arcanjo Miguel lutou com ele, não permitindo que isso acontecesse. O corpo de Moisés nunca foi encontrado. Então, como ele nunca foi encontrado, o livro de Enoque fala sobre uma ascensão de Moisés. Por isso que tem alguns pastores que dizem que duas pessoas não conheceram a morte, que Moisés e Elias. Até porque, lá no livro de Apocalipse, vão dizer que tem duas testemunhas, né? Então, quem são as duas pessoas que não conheceram a morte? Moisés e Elias. Nós não podemos fazer essa afirmação, gente. Isso é uma hipótese, isso é uma conjectura. Então, ele pega e fala também, o livro de Enoque, sobre a ascensão de Moisés. Aí o diabo vai lá disputar o corpo de Moisés, né? Então, esse aqui é o foco. Lembrando a você, a gente fala aqui de forma exaustiva, as cartas combatiam as falsas heresias. Então, o tempo todo tentando alinhar com relação às coisas, e vez por outra, era uma ou outra heresia que crescia. Nós não sabemos aonde essa carta foi escrita, não sabemos a datação correta dessa carta,
né? Mas foi escrita a todos os cristãos, por isso compõe o conjunto de cartas gerais. Ele fala aqui, meus queridos amigos, mostrando que é íntimo, eu estava fazendo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Entende que as pessoas ficavam oscilando na fé, mais crente, mais fé, menos fé. Eles ficavam oscilando o tempo todo com relação às falsas doutrinas e às coisas que aconteciam naquela época, né? Ele fala para a gente ter cuidado com a sutileza do inimigo, porque o diabo chega de coisa boa. O diabo é uma pessoa que está dentro da igreja, é um pastor, ele vai tentar usar tudo, né? Judas 1,4 diz: Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Você nota aqui como é que pessoas de dentro da igreja, dizendo que não tem problema, uma vida imoral, e dizem, e também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Há muito tempo que as escrituras sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam, né? Então, ele vai nos ensinar também que com a fé a gente não brinca, a gente precisa ser firme. Diz ele aqui em Judas 1,5, é um capítulo só. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo do Egito, tirando vocês do Egito, e ele então, a boa parte das pessoas que criaram um problema foi o judaísmo. As pessoas que queriam manter as práticas judaicas, você vê que ele fala ignorando a graça de Deus, e ele faz citações aqui que remete ao Antigo Testamento, a história do povo judeu. Quando ele cita aqui em Judas, verso 6, dizendo assim: lembrem dos anjos, né? Ele fala das pessoas que morreram no deserto, verso 5, dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam, estão lá embaixo, foram condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas que agiram. Então, ele vai remetendo o seu leitor a essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento. As pessoas que morreram no deserto, os anjos que foram punidos por Deus, Sodoma e Gomorra. E você acha que vai viver a vida fazendo o que você quer e no final tem que dar tudo certo? Não funciona assim. Então, ele também nos incentiva a gente sempre a buscar conhecimento, a crescer no conhecimento da palavra de Deus para eu conseguir medir, ver, dizer, cara, isso aqui é bom, isso é ruim, isso não é de Deus. Judas 1,20, já no fim do livro, da carta, diz assim: porém vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, né? Que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo. Coisa linda, né? Que a gente às vezes ora para poder carimbar o passaporte, a gente ora porque tem que orar, a gente ora porque está na hora da comida, a gente ora com pressa porque quer comer logo, né? E assim, orem guiados pelo Espírito Santo. E diz no verso 21, e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Nós não podemos ficar distraídos nunca. A carta de Judas fala isso e nos ensina. E eu quero deixar para você um dever de casa. Pega duas Bíblias, pega a carta de 2 Pedro e pega a carta de Judas. E você vai encontrar nas duas uma enorme similaridade nas duas cartas, né? Quase que 80% de Judas está contido em 2 Pedro. Interessante, né? Fica a lição de casa para você. Vamos aprender a Bíblia.